No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Eu sou Disney de Paula e estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Agradecemos aos nossos apoiadores que acreditam e impulsionam a mineração no estado de Mato Grosso. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e também o Instituto Somos do Minério. E o tema do nosso podcast de hoje é o Projeto de Lei Complementar número 64 de 2023, mensagem 136, que dispõe sobre o Código Estadual de Mineração, Código Estadual de Meio Ambiente. A proposta autoriza a realocação de reserva legal dentro do imóvel rural para a extração de minerais. E para explorar esse tema, estou recebendo hoje aqui o deputado estadual Carlos Avalone, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado por 3 mandatos e que tem uma atuação muito forte na área da mineração. Deputado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente poder esclarecer esse PLC que acabou se tornando bastante polêmico. E é legal porque o senhor está marcando um marco hoje aqui no nosso podcast, porque é o primeiro político de Mato Grosso a vir aqui no nosso podcast. E a gente só tem a agradecer até pelo conhecimento que o senhor tem dessa área de mineração. E eu gostaria de que o senhor explicasse para a gente esse PLC 64. Como é que ele funciona, o que ele vai mudar nessa questão da mineração no estado de Mato Grosso a partir do momento que ele for aprovado? Ok, mas Disney de Paula, deixa eu fazer um pouquinho uma linha do tempo. Perfeito. Voltar um pouquinho lá. Perfeito. Você disse que eu conheço mineração, né? Então é o seguinte, eu fui secretário de Indústria, Comércio e Mineração de Mato Grosso de 1998 até 2002, no governo Dante de Oliveira. E naquela época nós fizemos um grande trabalho de um mapeamento geológico junto com a Metamate e junto com uma empresa japonesa. E nós mapeamos muitas das minas minerais, dos minérios que tinham e a localização deles. Então foi um trabalho importante, já faz muito tempo. Depois houveram outros avanços nessa área. E então a gente sabe que a mineração é fundamental para a existência nossa no planeta Terra. Aqui na nossa sala, que nós estamos aqui gravando, falando, conversando com os seus ouvintes e telespectadores, tudo é mineração. O microfone, a televisão, o teclado, tudo é mineração. Inclusive a água que a gente está bebendo aqui. Inclusive a água que nós estamos bebendo aqui. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo, também, aonde você estiver, o chão que você está pisando, o piso, o forro, a iluminação, tudo. Aí se você for para a área da saúde, o tomógrafo, o ultrassom, a ressonância, tudo é mineração. Se você for para a área da indústria, aquilo que corta, o mármore que corta, é tudo diamante, é outras coisas. As pessoas às vezes pensam que o diamante, o ouro só serve para fazer joia e para ser mostrado, ou para ser a base de moeda, não é. O ouro é um grande condutor, é utilizado em vários equipamentos e outras coisas. Então, a mineração é responsável pela nossa evolução, né, deputado? Exatamente. Podemos afirmar isso. Então, mas ela é muito mal vista. Sim, né? infelizmente. Porque a parte do meio ambiente, enquanto ela está sendo explorada, ela causa visualmente uma reação muito forte. E no Mato Grosso, principalmente quando você chega no Pantanal através de Poconé, que as pessoas se assustam com o que acontece e com aquelas montanhas e tal. E tudo isso é, ao seu tempo, recuperado. Não era há 20, 30 anos atrás, mas hoje tem uma legislação ambiental muito rígida e a SEMA acompanha, quando é o caso, o IBAMA acompanha, e nós temos aí um acompanhamento forte. Então, as coisas mudaram, mas a percepção ainda não mudou. Então, nós temos que trabalhar muito isso. A gente fala muito, deputado, aqui no nosso podcast, que a mineração apanha por falta de não saber se comunicar. Também, você tem razão sobre isso. É uma grande questão. E não é vamos dizer assim, uma coisa que é exclusiva da mineração. Sim. Tem muitos outros setores industriais que pagam o mesmo preço. Quem pagava caro sobre isso era a agricultura.
que aprendeu de 15 anos para cá a se comunicar. Então, quando você liga a televisão, você já vê as propagandas mostrando a essência da agricultura, que todos nós só sobrevivemos porque comemos, e que a comida, o alimento vem da agricultura, e que papapá. Então, isso tudo é uma questão de comunicação. Como que aconteceu a história do PLC 64? Antes dele ser o PLC 64, que é um PLC enviado por uma mensagem 136 do governo do Estado, ele era um PL de minha autoria. Eu é que entrei com um projeto de lei que falava sobre relocação de área de reserva legal. E por que eu entrei com isso? Eu entrei com isso porque eu recebi uma visita no meu gabinete da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, acompanhado do Sindicato de Calcário, principalmente de empresários do calcário ali da região de Nobres. E eles colocaram para mim a dificuldade que eles já estão sentindo, porque hoje, o que acontece hoje é que lá já está sendo explorado há mais ou menos 30 anos o calcário. Perfeito. E são áreas pequenas, 100 hectares, 80, 100 e poucos hectares. E 30 anos de exploração, eles já estão chegando nas proximidades da reserva legal. E a reserva legal, como o nome diz, quando qualquer um de nós compra uma área, nós vamos regularizar ela através do CAR, na SEMA, e nós definimos, se for nessa região que eu estou falando, que é uma região de cerrado, 35% tem que ser de reserva legal. Então, a gente define aonde é a reserva legal. Uhum. E a gente entra e dá entrada do CAR e regulariza a sua propriedade. Essa área ela tem que ficar preservada. E por que a gente fala em relocar uma área que é para ficar preservada? Porque, na realidade, a área para preservar, ela não tem problema se ela mudar de lugar. Porque se ela mudar daqui para um outro espaço, nesse outro espaço você consegue também preservar. Perfeito. E o projeto de lei propõe que se aumente 10% dela. Quando eu fiz o projeto de lei, eu falei 5%. Então, a gente aumentaria 5% dela dentro do mesmo bioma, que os biomas são Pantanal, Amazonas, Cerrado. A gente colocaria no mesmo bioma, então você teria um aumento de 5% da área. E por que pode para a mineração? Porque a própria Constituição Federal, ela diz que o minério, e é um fato, ela constata na realidade, que o minério você só encontra naquele lugar. Ele tem rigidez locacional. Rigidez locacional. Ela está num espaço que você não consegue tirar ele de lá. E você não encontra ele com facilidade em outro local. Em outros locais. E no caso do calcário, que eu estou dizendo que foi a origem, ele é responsável por uma geração de emprego imenso ali em Nobres. E pela geração de impostos. A cidade vive mais de 50% com a geração de impostos. A maior arrecadação de CFEM do estado do Mato Grosso vem daquela região. Daquela região. Então okay, eles falaram, olha, eu falei, mas será que isso é possível? Naquele momento, eu sou engenheiro, não sou advogado, né, eu vi com uma certa reserva. Eu falei, será que isso é possível? Ele falou, olha, 3 estados brasileiros já têm a lei. Eu falei, bom, então é diferente. Há quanto tempo? Não, já há 8 anos. Então, você podia me dizer quais são esses estados? Pois não, Minas Gerais, Goiás e Rondônia. Falei, tudo bem, você pode me arrumar a cópia de todos esses projetos? Que eu quero analisar esses projetos, ver como ele está. E eu fiz mais do que isso. Nós entramos em contato com Goiás. O senhor fez a lição de casa? Fiz a lição de casa. E nós melhoramos o projeto em relação a Minas, em relação a Goiás e em relação a Rondônia. Porque eu liguei para Goiás e a secretária de Meio Ambiente de Goiás é uma advogada da União, concursada, emprestada para o estado de Goiás para ser a secretária de Meio Ambiente de lá. Então, eu falei, secretária, qual que é a situação aí? Faz 8 anos essa lei resolveu muitos dos nossos problemas, inclusive ambientais. Eu falei, por quê? Ela falou, olha, por exemplo, os prefeitos, que aí já estavam começando a me ligar através da MM, a falar comigo, pedindo a lei também. Ele falou, os prefeitos têm problema com cascalho para recuperar as estradas. As estradas, para serem recuperadas, cascalhadas, por isso que chama assim, elas precisam de uma cascalheira. Essas cascalheiras... De preferência próxima ali. De preferência próxima. Tem município em Mato Grosso que está buscando cascalho a 350 quilômetros. Nossa. A um preço altíssimo para a comunidade. E eles têm o direito, e talvez até o dever,
de pedir para que seja declarado uma área de utilidade pública. Por quê? Para ele poder utilizar. E aí ele pode entrar na reserva legal, declarando área de utilidade pública. Por quê? Porque está custando caro para o município. E se isso acontecer, ele tira o cascalho de uma área de reserva legal, recupera depois, mas ele não reloca. Então, quando a gente permite a relocação, você vai preservar esta área que ia ser toda tirada do cascalho e não ia ser recuperada. Enquanto ela está aqui nessa situação, você põe ela em outro lugar e aumenta ela em mais 5%. Essa era a minha proposta. Bom, com isso, nós trabalhamos, aprovamos a lei. Ela ficou quase 2 anos caminhando na Assembleia. Não tinha urgência, não tinha dispensa de pauta, não tinha nada. Na hora da votação, passou pela Comissão de Meio Ambiente, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi para a primeira votação, foi aprovada com grande maioria e foi aprovada em segunda votação, também por grande maioria. 4 ou 5 deputados votaram contra. Foi para o governador, o governo sancionou. E o Ministério Público questionou. E aí foi para o Tribunal de Justiça. E no Tribunal de Justiça, a Comissão Especial do Tribunal de Justiça deu uma liminar suspendendo os efeitos da lei, mas de forma liminar. O que significa? Quando for estudar o conteúdo da lei, vai se decidir definitivamente. Por enquanto, liminarmente suspendeu. E para isso, marcou pela primeira vez na história da justiça brasileira, marcou uma audiência pública para tratar do assunto. E deu 60 dias de prazo para a gente realizar, para eles realizarem essa audiência pública. Nós nos preparamos para a audiência pública, os prefeitos, calcário e outras áreas minerais, né? E essa audiência pública não se realizava. Porque, enquanto isso, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que também entrou em contato com Goiás e também tinha a mesma percepção que eu tive, ela começou a discutir com quem tinha entrado com a ação, que era o Ministério Público. Certo. E com o setor dela de mineração, hoje comandado pela a deputada Sheila, né, que assumiu como deputada em meu lugar. Né? E ali, nessas discussões, melhorou-se o projeto meu. Olha que maravilha. Por quê? Primeiro, em vez de 5% de aumento na área da reserva legal para mudar, aumentamos para 10%. Ou o governo aumentou para 10%, numa conversa com o Ministério Público. Além disso, havia que você tinha que mudar, colocar no mesmo bioma, mas se não se amarrava que tinha que ser no mesmo estado. Então começou-se a dizer, então pode ser em Goiás, pode ser em Rondônia. Surgiu muita especulação em cima do projeto. Então precisava amarrar que tinha que ser no mesmo estado. Perfeito. Também dizia que você podia compensar ou trocar a área e colocar dentro de um parque, estadual ou nacional. Aí você não teria um aumento de área, você usaria um parque. Então, também se questionou isso, eu acho que eles têm razão. E aí se excluiu isso de lá. No caso do ouro, se colocou que para áreas que vai ter relocação de área de reserva legal, só poderia ser se não tivesse o uso de mercúrio. Porque hoje, para explorar o ouro, já existe tecnologia que você não precisa usar mercúrio. Sim. Certo? Mas é mais cara e mais difícil. Mas como é uma área específica, nova, o meio ambiente está dizendo, para você poder relocar, você precisará não usar mercúrio. Então, tomou todos os cuidados. E esse projeto veio para a Assembleia. Como ele veio melhor do que aquele que eu já tinha proposto... bastante melhorado, né? Bastante melhorado. Que aquele que eu tinha proposto, eu entrei com um pedido para que tivesse a dispensa de pauta. Não precisava correr mais 2 anos, mais 1 ano lá dentro. Não, já foi discutido, ele foi só melhorado e foi aprovado. Então, a dispensa de pauta não significa que ele não vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, não significa que ele não vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e que não vai ter discussão. Ele vai ter tudo isso. Ele vai passar pelo plenário novamente? 2 vezes, em primeira e em segunda votação. Trata-se de um projeto, na minha avaliação, ambientalmente correto. Quais são os principais ganhos para quem atua, principalmente na mineração, que é o nosso tema principal aqui do podcast, com esse projeto de lei sendo aprovado? Bom, primeiro que se você trabalha na mineração e já está explorando uma área e chega na área da reserva legal, você tem que parar o seu projeto, ou porque você não tem mais área para explorar. E na área da reserva legal, com certeza, você tem o minério.
ou seja o calcário, ou seja o cascalho, continuidade seja areia, do minério, seja o que ouro, seja o está sendo diamante, explorado. seja qual for o minério, certo? E aí você pode propor, passando pela SEMA, fazendo um projeto ambiental. A SEMA vai lá visitar, vai ver a área que você está propondo mudar, vai ver a área que você está propondo comprar, e aí depois do CAR feito, tudo legalizado, a SEMA pode aprovar ou não a sua relocação. E a partir daí você vai ter mais 35% da sua área para você explorar, preservando no mesmo ambiente, meio ambiente, o mesmo bioma, uma área boa. Isso independe do processo de mineração? Por exemplo, a grande maioria da mineração aqui no estado de Mato Grosso é feita por PLG, que é um tipo de mineração feita por pequenos garimpeiros. Cooperativas usam também, né? As cooperativas com certeza podem usar o mesmo projeto sem problema nenhum. Todo aquele que tiver a sua área legalizada. Porque você, para poder fazer a mudança, você teve que apresentar o CAR, você teve que legalizar, você teve que dar entrada na Secretaria de Meio Ambiente. Você só está explorando a mineração porque você está autorizado pela SEMA. Okay. Senão você está ilegal e a SEMA vai te bloquear, né? Pedir para você parar, ou te multar, ou até tomar medidas mais graves. Ou seja, tendo a permissão de Lavra Garimpeiro, no caso a PLG, pode continuar trabalhando normalmente. Pode continuar trabalhando normalmente e tem o direito de pedir a relocação. Outra coisa que chama a atenção nesse projeto é quando ele foi apresentado a primeira vez, teve toda essa questão de mudança e tal. E hoje, o Ministério Público já entendeu a necessidade de fazer dessa forma, está de acordo, ou ele corre o risco de novamente cair nessa situação do primeiro projeto? Eu acho que sempre corre o risco, porque, na realidade, na norma, eu não sei se chama norma, mas no estatuto, se é que é isso, do Ministério Público, cada promotor tem a sua autonomia. Perfeito. Né? Então, um promotor pode questionar, certo? Nós tratamos, a SEMA tratou disso com áreas que eram afins a este projeto. E chegou-se a uma conclusão de que ele foi melhorado. Agora, pode ser que haja questionamento, mas aí o tribunal verá que houve um avanço em cima de muitos questionamentos que estavam colocados no primeiro PL e que foi resolvido com essas mudanças que foram apresentadas agora. Agora eu entendo, deputado, de repente o senhor pode me ajudar nisso. A partir do momento que você tira essa reserva legal de uma área que pode ser minerada, pode gerar emprego, pode gerar renda, e traz ele para uma outra área, que ela pode ser agregada, por exemplo, a gente vai ampliar o número de reserva legal no estado de Mato Grosso. Por exemplo, você tem ali uma área de, vamos colocar aí, 100 hectares. Você pode minerar naquela área e colocar mais 10%, vai passar 110 hectares, é isso? Mas ampliando com mais empresas que tenham interesse de fazer essa realocação. A gente vai ter novas reservas que jamais poderão ser mexidas no futuro. Com certeza, e com uma agregação de 10%. Isso. Assim, então, para o meio ambiente, eu vejo um ganho muito grande. Eu disse que ele é um projeto ambientalmente correto. Eu vejo um ganho muito grande. E espero que realmente seja aprovado. Como é que está essa conversação com os demais deputados da Assembleia? Entrou, na outra vez, teve uma ampla aprovação, acho que foram 18 votos favoráveis e tal. Eu acredito ainda que será aprovado. Houve uma emenda que foi dada de entrada na semana passada, pedindo para excluir o ouro. Tá? Então, tem uma emenda dizendo que serve para todos os minerais, menos para o ouro. Certo? Aí já começamos um problema sério, porque um dos principais minerais do estado de Mato Grosso é o ouro. E, na realidade, é um preconceito contra o ouro. Claro, certo? Então, certamente. A Comissão de Meio Ambiente tem que preparar um relatório. Esse relatório está sendo preparado agora pelos técnicos lá e vai para uma reunião que nós vamos convocar de hoje para amanhã, lá talvez até na antessala do plenário, né? Porque ele está pautado para amanhã, né? E aí essa emenda poderá ser acatada ou rejeitada. E em plenário ela ainda pode, sendo acatada ou rejeitada, se for acatada, ela pode ser pedida de destaque e ser votada pelos deputados. Então, ainda vai ter bastante debate sobre o assunto,
tá? Ainda não é um assunto que está pronto e acabado. Né? E os deputados que estão se colocando contrário, eles são bom do embate e do debate. Então, haverá muito debate sobre o tema, sobre o assunto. Você pode adiantar para a gente quem são os deputados que são contra? Foi os que se posicionaram contra. Pelo menos o deputado Wilson Santos se posicionou totalmente contra, o deputado Barranco também se posicionou totalmente contra. E acredito que o deputado Lúdio também é contra, pelo posicionamento dele, mas ele não falou no dia. Além deles três, não foi manifestado, nenhum outro deputado fez a manifestação sobre o assunto. Pode ser que tenha mais alguns que sejam contra. Mas eu gostaria de entender melhor por que seria contra um projeto como esse e tirar só o ouro, por exemplo. Por quê? Não tem assim, uma explicação lógica se fosse fazer contra outro tipo de mineração, até a gente poderia entender, porque contra a mineração. Mas contra só o ouro, sinceramente, eu fico com um grilo cantando aqui na minha cabeça, tentando entender essa situação. Na realidade, é aquela má impressão que tem quando você chega na cidade de Poconé. Então, as pessoas que vão para lá ficam com aquilo e falam, isso aqui é ruim. Mas não vê que se você for em outras cidades, como Peixoto, como outros lugares e outras regiões, não só o ouro, mas outras minerações, o movimento é grande também e é um trabalho que depois tem que ser recuperado. Deputado, a gente teve no podcast anterior a esse que a gente está fazendo aqui, o presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável no Brasil, no Congresso Nacional, batendo papo com a gente aqui. E a gente falou justamente sobre esse assunto. Hoje, Mato Grosso é exemplo na exploração mineral de pequena escala. A Cooperativa dos Garimpeiros, que é a COGAVEP, que a gente usa muito como exemplo aqui no nosso podcast, tem 7 mil cooperados, produz 4% de todo o ouro produzido no Brasil e é um exemplo para o Brasil. Está sendo visitada, copiada por várias outras cooperativas. E por que não incentivar a mineração legal como está acontecendo lá no norte de Mato Grosso? E esse preconceito só atrapalha, na minha visão. Mas isso, eu costumo contar uma história que é importante para as pessoas entenderem. Nós somos eleitos, os deputados, e nós representamos segmentos, regiões, cidades. Perfeito. Né? Então, nós chegamos lá, cada um com a sua experiência de vida. Né? Eu sou engenheiro, eu entendo da minha área. Né? Nas demais áreas, eu sou um generalista. Eu tenho um conhecimento geral. Tá? Lá nós temos 3, 4 médicos, entendem de saúde. Nas demais, são generalistas. Nós temos 3, 4 professores, entendem de educação. Nas demais, são generalistas. Verdade. E assim se vai. Tem pequenos produtores, como assentado, como é o caso do Catani. Nós temos vários segmentos das pessoas lá. E nós somos obrigados a aprovar leis sobre todos os assuntos. E assuntos que nós, inclusive, não entendemos. Por isso que a Assembleia, e às vezes a sociedade não entende, e até a imprensa, aí falha nesse ponto, falam, mas por que tanta gente na Assembleia? Por que tantos funcionários na Assembleia? É porque os deputados precisam de assessoria boa para poder discutir os assuntos. Tem um conhecimento amplo. Amplo. Eu vou dar um exemplo meu, para não dizer que eu estou falando isso de colegas. A única vez que teve um projeto de lei na Assembleia que era sobre a saúde, era alguma coisa referente ao SAMU, e eu tive um entendimento contrário à Comissão de Saúde. E votei contra o que a Comissão de Saúde orientou. Foi um desastre o meu voto, certo? Outros acompanharam, não só por causa de mim, mas porque tiveram o mesmo entendimento, e nós derrubamos uma lei que era importantíssima. Nós tivemos que rever um mês depois. Por falta de conhecimento. Pedir. Então, isso eu chamo de uma ignorância nossa, minha. Mas eu não sou especialista na área. Então, eu tenho que respeitar o que vem da comissão, o que vem principalmente quando a comissão é formada por 4 médicos e um funcionário da Secretaria de Saúde, que é o Paulo Araújo, Dr. João, Lúdio Cabral, Dr. Eugênio. Então, são médicos, entendem do que estão falando. Então, a área da mineração é a mesma coisa, poucas pessoas entendem. E a questão do meio ambiente é uma coisa que todos nós estamos preocupados.
Nós estamos preocupados porque está um calor excessivo. Aí a gente fala, tem que preservar as árvores. Aí você vê uma exploração de ouro, você fala, ou de qualquer outro mineral, você fala, olha que coisa, devastou, e depois vai ser recuperado. E as pessoas ficam com aquela impressão. Então, por não conhecer, que se não fizer isso e explorar o calcário, não tem agricultura. Se não explorar os outros minérios, não vai ter piso, não vai ter forro, não vai ter gesso, não vai ter tecnologia. Não vai ter tecnologia, não vai ter microfone, não vai ter outras coisas. Então, assim, todo desenvolvimento promove impacto ambiental, seja qualquer coisa. Eu digo mais, quando eu acordo, você que está me ouvindo acorda, levanta e vai no banheiro, você já começa a poluir. Com a ida sua ao banheiro. Então, daqui para frente... A partir do momento que nascemos, causamos impacto ambiental até morrer. Não, e daqui para frente, já tem pessoas que querem compensar este seu estrago à natureza só por viver. Então, já tem formas de fazer isso. Eu era presidente da Ação Verde, uma ONG, lá da Federação das Indústrias, Federação do Comércio e outras entidades, e nós criamos uma forma da compensação, de fazer o sequestro do carbono, mas fazer a compensação. Nós criamos uma área de recuperação nas beiradas do rio Cuiabá, em Santo Antônio, montamos um viveiro enorme lá e começamos a plantar árvores lá. E as pessoas que queriam compensar aquilo que ele estava impactando a natureza, nós fazíamos e dávamos a ele um diploma de que ele compensava o que ele causava à natureza. Bacana. Então, todos nós causamos impacto à natureza. E qualquer atividade econômica causa impacto. Agora, por isso que ela é desenvolvimento sustentável. Você tem que buscar mitigar esse impacto. Você tem que mitigar e compensar. Certo? Porque não dá para viver. Porque cada ano o mundo aumenta uma quantidade incrível de pessoas, de seres humanos. Eram 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas, e essas pessoas precisam comer, precisam sobreviver, para usar carro. Por exemplo, o carro é mineração inteirinho. Exatamente. Você precisa tirar o ferro, que são lá das usinas, lá do Pará, lá onde está, tirando montanhas de ferro, sai de trem, atravessa a floresta amazônica, chega até os portos. Depois eles vão para as usinas, que eles vão ser queimados a 1.200 graus Celsius, vai ser transformado e será transformado em aço. E é esse aço que vai para fazer o carro, e vai para fazer outras coisas, para fazer os trilhos do trem. Então, assim, e agora como falando que do você lítio, vai né? falar, como que você vai dizer que você vai parar de explorar este minério lá no Pará, no meio da floresta amazônica, não tem como. aonde pode ser uma reserva. Então, você vai explorar. A necessidade é mundial, a necessidade é de todos nós. Então, assim, é um desconhecimento, e por isso que nós precisamos fazer um trabalho e aí os próprios setor tem que fazer esse tipo de transmissão de conhecimento, né? De divulgação, para que as pessoas possam entender daquilo que está sendo tratado, e é por isso que a legislação existe e permite que isso seja feito, inclusive a Constituição Federal. E a gente criou esse podcast, deputado, há 9 meses, 10 meses agora, justamente para trazer essas informações para as pessoas que desconhecem o setor. Se você hoje vai falar de mineração, leva uma pauta para qualquer meio de comunicação, ele já vem com uma desconfiança. O que ele quer por trás disso? E quando te dá a oportunidade, começa a só bater. Então, quando a gente criou esse podcast, já foi com essa intenção, de mostrar o lado bom da mineração, mostrar que a mineração é importante para a economia do país e para a economia de Mato Grosso. Recentemente, deputado, só para a gente colocar mais informações no nosso podcast aqui, a própria Metamate colocou que apenas 1% do estado de Mato Grosso é explorado com minerais. Então, temos muito ainda a explorar. Bom, nessa linha do que você falou, é importante as pessoas entenderem de que volume de área nós estamos falando aqui, né? Porque fala, você vai poder mudar 35% de uma área, você vai poder fazer aquilo, isto e aquilo. Se você pegar, se todas as mineradoras do estado, vou repetir, se todas as mineradoras do estado, se esta lei passar e eles pedirem a relocação das suas áreas de reserva legal, não dá 4.000 hectares. Olha só. Todas, 100% das áreas de mineração do estado. Então, nós estamos falando de um ponto no mapa.
Um ponto, se elas estiverem todas unidas. Então, assim, é uma área pequena. Aí, se nós falarmos, e que ninguém fica bravo e não pode ficar mesmo, e está correto de ser assim, que nós vamos abrir uma fazenda de 30 mil hectares no Cerrado, e tem várias, muitas, de 30 mil hectares, e é 35% de área de reserva legal, significa que só uma fazenda no Cerrado desmata muito a mais. diferença que é 65, que desmata 25 mil hectares. Toda a mineração do Estado não é dá 4 suficiente. mil hectares. Tá? E aqui, por quê? Porque não chega a dar 1%, então. Por quê? Porque há um entendimento de que a comida é importante. A população entende mais isso. É e verdade. porque ela divulga melhor. Então, como que eu vou viver sem o feijão, sem o arroz? Como que eu vou viver sem a soja, para fazer o óleo de soja, para fazer as comidas, para fazer a ração para os porcos, para os animais e para tudo? Sem o milho, que é a base da economia. Como que eu vou fazer isso? Então, agora vamos voltar lá isso. atrás. Como é que vai produzir sem um calcário? Sem nada disso e né? tal. E essa sem mesma outros agricultura minerais. não produz sem a mineração. Claro. Então, as máquinas que colhem o milho, a soja lá é feito de mineração. E é esse que é um entendimento que falta para que as pessoas entendam que viver, respirar, polui. O cloroforme fecal, que é descoberto lá em Santo Antônio, nas águas do rio Cuiabá. Quando você vai lá e faz o teste na água do rio Cuiabá e aparece lá que tem cloroforme fecal lá, é produzido por nós que estamos usando os banheiros aqui em Cuiabá. Certo? Exatamente. Então nós estamos poluindo lá. Nós estamos comprometendo a natureza. Esses nossos dejetos estão indo para o Pantanal. Né? Por isso que o esgoto é importante, por isso que tudo isso é importante. Então, viver causa impacto ambiental. E nós precisamos mitigar, mas não podemos deixar de viver, porque nós não podemos poluir. Não, nós temos que mitigar e compensar a poluição que nós causamos, em todos os sentidos. Né? E isso é difícil de ser explicado e mais difícil de ser entendido. Tá? É um assunto, cada vez que você toca nesse assunto, ele fica ainda mais polêmico, deputado. Olha, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast. Foi um bate-papo muito inspirador e também trazendo informações importantes para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre essas leis que tramitam na Assembleia Legislativa. Principalmente quando se trata de mineração, o assunto ainda fica um pouco mais quente. Bom, eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade. Quando tem um programa que a gente fala 30, 40 minutos, você pode explicar com calma. Né? A minha assessoria disse que nas outras 2 entrevistas que eu dei sobre o assunto, uma na televisão e outra no rádio, eu estava muito ansioso. Eu falei muito rápido. Eu falei, não, eu queria passar mais informação. Eu precisava passar informação num período de 5 minutos. Então você fala e aí fica mais difícil das pessoas entenderem e você não pode fazer aquelas comparações, as metáforas que são necessárias para a pessoa entender o que você está explicando. Porque, como eu disse, eu não entendo de saúde. Eu sou ignorante na saúde. Tanto é que eu errei numa lei. Por quê? Porque não quis acompanhar a assessoria, não quis acompanhar os outros. É a mesma coisa na mineração, como é na educação, como é em outras áreas, que a gente precisa de uma grande consultoria, de uma grande assessoria e da fiscalização e do apoio da imprensa e da população. É isso aí. E mais uma vez tivemos aí um bate-papo bem esclarecedor sobre legislação da mineração no estado de Mato Grosso, recebendo aqui o deputado estadual Carlos Avalone. Quer dizer para o senhor que o espaço está aberto para a gente debater ainda mais sobre esse assunto, com o conhecimento que o senhor tem. Tenho certeza que a gente pode explorar outros assuntos da área da mineração aqui no nosso podcast e vai ser um prazer recebê-lo novamente aqui. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e também o Instituto Somos do Minério. Podcast Mineral, aqui você sabe, o assunto é mineração. Um abraço e até a próxima edição.